O vídeo de hoje vamos conversar sobre o desemprego em Moçambique. Pessoal, vocês sabem que essa crise econômica que o Moçambique está a atravessar leva a desemprego a muitos jovens moçambicanos, os que têm licenciatura, os que têm mestrado, os que têm PhD, os que têm 12ª, os que têm 10ª e aqueles que não têm nenhuma formação e que não têm mesmo o nível escolar, mas eles são usados para mão de obra. Por exemplo, pessoas que fazem limpeza na estrada, pessoas que fazem a manutenção na estrada, pessoas que fazem a higiene das instituições. Olha, são muitos desempregados aqui em Moçambique. E a base fundamental dos moçambicanos é mesmo a agricultura. E qual é a justificativa de tudo isso? Olha, a justificativa de muitos jovens é a má governação de Moçambique. É a má governação dos recursos financeiros dos moçambicanos. É a má governação dos recursos minerais de Moçambique. É a má governação dos recursos florestais dos moçambicanos. É a má governação do território moçambicano. Esta é a justificativa de muitos jovens moçambicanos. Então, se você ainda é novo no canal, você não me conhece, eu sou nativo da África, de Moçambique principalmente, nasci aqui, nunca fui a um outro país e só somente conheço aqui em Moçambique. Olha, eu vou te contar uma história em primeira mão para você perceber isso tudo que estou a falar aqui, para você mesmo entender e acompanhe o vídeo até o final para você dar a sua opinião daquilo que está acontecendo no nosso território nacional. Já deixe seu like, se inscreva no canal e partilhe para os demais que querem saber dessa situação de Moçambique. Cada um vai deixar a sua opinião, o que ele já passou acerca do emprego aqui em Moçambique. Pessoal, foi em 2020 em que eu estava na província de Maputo, na cidade de Maputo. Eu residia lá porque uma empresa havia me chamado para que eu possa prestar serviços lá. Eu era agente de call center, ou seja, eu estava na linha de apoio ao cliente naquela empresa. Devido ao Covid-19, consegui trabalhar pelo menos os 3 meses e depois disso e não consegui ser apurado para ser o funcionário por um contrato de longo período. Disseram que eu deveria voltar à minha província natal, mas eu vendo a minha situação que me encontrava, eu vi que não deveria voltar, mas sim deveria andar, procurar mais outro emprego para que eu possa conseguir sobreviver nesta selva de Moçambique. E sendo assim, eu tirei cópias dos meus documentos. Depois de tirar cópias dos meus documentos, eu fiz scanner, os meus certificados, fiz um bom currículo vitae e eu comecei a pesquisar na internet trabalho. Mesmo assim, eu não encontrava uma coisa assim. Eu enviava meus documentos com esperança que um dia eu vou encontrar um trabalho aí na cidade de Maputo. E sendo assim, não encontrei emprego, comecei a andar todos os dias. Eu andava na baixa da cidade, bem como no museu, em todas as lojas, e eu andava sempre à procura de um emprego naqueles sítios. Mas mesmo com isso, não conseguia alcançar um emprego. Eu lembro um dia, saí do Patrício até a baixa da cidade de Maputo, a andar, a pé, pessoal. Depois daí, quando cheguei na baixa da cidade de Maputo, tentei procurar um emprego, não encontrei. Depois daí, saí da baixa no mesmo dia, saí da baixa até Costa do Sol, naquela avenida marginal. Eu a caminhar e chegava a loja e cada empresa eu perguntava se havia uma vaga de eu trabalhar ou não. Eles diziam que não há nenhuma vaga, não há nenhuma oportunidade de trabalhar. E para os chineses que estavam me ver a fazer aquela atividade, outros diziam não, 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 não. Tipo, expulsavam-me, tipo, não posso aproximar aquela empresa, não posso perguntar. E eu arriscava muito perguntando. E sendo assim, não consegui o emprego. E depois, chegado até Costa do Sol, naquela praia, naquele sítio que as pessoas ficam para fazer o banho, para fazer mergulho, e eu sentei um pouco, refleti, minha garrafa já estava sem água, e fui pedir um jovem água, o jovem me deu. Eu enchi a minha garrafa, caminhei e fui subsair no Esquelene. No Esquelene, passei até Compone, voltando mais para a baixa da cidade.
Quando chego no Compone, havia um jovem e aquele jovem era conterrâneo. Ele estava a estudar na UEM e já era noite e eu deveria chegar a Patrícia. Então eu falei para o jovem que eu estou no Compone, mas a minha situação não está mesmo das melhores, gostaria de um sítio para dormir. O jovem disse que ok, pode vir aqui em casa. Eu fui em casa dele, mas ele vivia com um colega, eles eram estudantes. Quando cheguei em casa dele, o jovem ouvi ele a murmurar com um amigo dele, a dizer não, ele deveria avisar antes, um dia atrás, que deveria vir aqui para dormir. Então isso de chegar à noite e querer dormir, não dá a fazer isso. Então eu não gostaria que isso se repetisse outro dia. Eu ouvia isso, mas estavam a falar entre eles. Então eu disse assim, era 20 horas já. Eu disse, pessoal, para não vos incomodar, eu vou sair, vou dormir na igreja. E sendo assim, para vos deixar livre, porque não posso vos incomodar. Parece que vocês não estão mesmo felizes por me ver aqui. E eles disseram, não, pode dormir. Eu disse, não, fiquem tranquilos. Eu saí. Comecei a caminhar mais em direção à igreja, que eu passo, que está quase, compone quase no esquelene, tipo, voltei para trás. Mas quando cheguei lá, a igreja já estava fechada e aí o guarda nem respondeu. E o que eu fiz? Eu voltei e fui ao mercado Compone, onde eu fiquei parado. Eu vi aqueles que dormem na rua, estavam aí também. Fiquei com eles aí, não dormi. Acreditem, pessoal, aqueles que ficam na rua sentado ou dormem na rua, eles não passam uma situação boa. É uma situação muito triste que eles passam. Então eu fiquei com eles aí. Quando eu fico com eles aí, veio um jovem também que ia para Patrícia. Ele disse, olha, já é noite, são 22 horas, os carros já não passam para a baixa da cidade e é muito arriscado caminhar até a baixa da cidade ou caminhar mesmo até Patrícia, porque aqui existem bandidos. Então melhor é você dormir aqui e amanhã de manhã vamos entrando para o Patrícia. Então nós dormimos aí com aquele jovem e dia seguinte seguimos. Olha, estou a tentar resumir. Esta foi uma história que marcou a minha vida como homem. Não sou órfão de pai e mãe, tenho pai e mãe camponeses e eu sou um jovem que fiz uma licenciatura e tenho a minha 12ª feita e tenho habilidades. Eu falo línguas diferentes e além de falar línguas diferentes, já tive vários estágios e sou guia turístico, já trabalhei nessa área, já trabalhei como assistente do campo, já trabalhei como tradutor. Então, todas essas habilidades, eu sinto muito ver um jovem como a mim, desempregado, num país que precisa um jovem como a mim, um jovem como a ti que está a assistir este vídeo. Então, pessoal, essa foi uma situação que marcou a minha vida até o dia de hoje. São muitas coisas que eu poderia contar e eu sei que também você que está a assistir tem muitas coisas a me contar acerca daquilo que aconteceu contigo. Pessoal, em Moçambique, para as empresas privadas, eles desvalorizam muito o moçambicano e eles não consideram o moçambicano. E eu não sei porquê. O manager, ou seja, o gestor, quando é uma empresa privada, seja na operação, na engenharia civil, seja na extração mineira, seja em qualquer empresa ou em qualquer atuação que a empresa esteja a fazer, eles sempre levam um gestor americano, um gestor sul-africano, um gestor zimbabueano, um gestor namibiano ou qualquer, mas o moçambicano é muito desvalorizado aqui no território nacional. Este é um ponto que entristece muitos moçambicanos. Segundo, para você ver que o moçambicano, até que nível ele está corrompido, quando ele consegue estar num sítio, ele não consegue chamar o irmão. Ele não consegue chamar aquele que é outro moçambicano com qualidades. Ele diz assim, olha, no meu emprego tem oportunidades, mas para tal você tem que tirar um valor simbólico para eu te colocar naquele lugar. Sem tirar esse valor, esquecer, você não vai ter trabalho. E sendo assim, as pessoas sacrificam
Eles fazem os negócios, todo aquele dinheiro que a pessoa acumula, ele vai entregando àquele gestor daquela empresa, caso for um moçambicano. E quando ele entra naquela empresa, logo daí ele começa a fazer o mesmo com um outro moçambicano. Basta ter um cargo naquela empresa. Sempre, sempre é assim. Pessoal, isso que estou a falar, vocês já afirmam e vocês sabem muito bem disso que eu estou a falar. Então, quando o Venâncio comparece e diz que, na verdade, eu não prometo emprego a todos os jovens, criar uma iniciativa de negócio aos jovens moçambicanos, automaticamente o Venâncio Mondlane abriu a mente de muitos jovens e muitos jovens alimentaram e estão alimentando esperança no Venâncio Mondlane devido à situação atual que se encontra aqui no nosso país. E sendo assim, essa situação, os jovens estão esperançosos que o Venâncio Mondlane entre no poder para que possa mudar alguma coisa, porque já são 50 anos que o partido no poder está a governar o Moçambique e que o índice de desemprego em Moçambique já aumentou. E a justificativa de muitos jovens moçambicanos, este motivo de desemprego em Moçambique, é por falta ou por má governação do nosso território nacional. E esta má governação do nosso território nacional leva muitos jovens moçambicanos a ficarem descontentes com essa situação. Outros aliviam-se disso por meio de bebidas, outros aliviam-se desse desemprego por meio de injetar, consumir as drogas, estou a dizer tipo fumar, essas coisas. Então, para eles conseguirem aliviar o estresse. E outros se envolvem em crimes, onde eles tiram a vida, onde eles roubam, saqueiam os bens. Mas a justificativa de muitos jovens é por má governação do nosso território nacional. Pessoal, para vocês verem o índice de jovens que já estudaram ou que já têm emprego aqui em Moçambique, é muito menor e que o índice das pessoas que têm licenciatura, técnico médio, mestrado e PhD são muito jovens e que estão desempregados. Até o doutor que deveria tratar sobre a saúde pública, ele não tem emprego, está em casa sentado à espera de uma oportunidade. Pessoal, por que essa desvalorização do moçambicano no mercado de emprego? Deixa aí nos comentários e dê a sua opinião. Por que o moçambicano é desprezado quando ele procura um emprego? Por que o moçambicano tem que pagar um valor, uma taxa que mesmo não faz parte da procura do emprego para que ele possa mesmo ser contratado? E por que as vagas de emprego são muito menores para Moçambique? Por que não há muita procura aqui em Moçambique? Esta é a questão de muitos jovens moçambicanos que estão a tentar criar uma carreira e que estão a tentar a subsair na vida como eu. Então, pessoal, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma opinião acerca deste assunto, por favor, deixa aí nos comentários, porque nós somos jovens que queremos organizar o nosso país, que queremos um Moçambique melhor para todos os moçambicanos. Eu sou Jacob de Moçambique, obrigado por assistir até aqui. Tchau!